Olá, meus queridos, eu sou o pastor Diego Talasca e hoje, dia 27/3/2020, eu quero compartilhar a graça de Deus com você no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Leia comigo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Não perca a sua identidade. É o título dessa pequena reflexão. Fique comigo até o final desse vídeo. Talvez você já viveu momentos na sua vida que lhe tiraram do chão, que lhe tiraram o foco. Momentos difíceis que fizeram você esquecer de quem você realmente é. Muitas vezes as crises roubam de nós a capacidade lógica de raciocinar. E nós, quando nos deparamos, nos damos conta, estamos vivendo um personagem. Eu me lembro de uma parábola que o Senhor Jesus contou para os seus discípulos em Lucas capítulo 15, do filho pródigo. Está lá no versículo 11 até o 32. Esse moço decidiu sair da casa do seu pai. Pegou a parte dos seus bens, da sua herança, e viveu uma vida que quis viver. Veio um período de grande crise naquela face do mundo que ele estava, e ele então caiu em extrema miséria, a ponto de trabalhar para alguns moradores daquela região e ir cuidar de porcos. Se você conhece a história dos judeus, sabe que eles não gostam de porcos. Esse jovem então se deparou no fundo do poço, quando quis comer das alfarrobas que os porcos comiam. Então, no versículo 17, ele fala uma frase que rompe com tudo. Caindo em si, ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura para comer e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Então preparou as coisas e partiu para o seu regresso. O pai o esperava de longe, ansioso, e quando viu o filho chegando, correu ao seu encontro. O filho provavelmente larga o discurso: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas nós vemos na narrativa que o pai não está dando ouvidos para aquelas palavras do filho, e sim chama os seus funcionários e diz: põe sandálias nos pés dele, anel no seu dedo, vestimenta nova, matem um novilho cevado, façamos uma festa, porque aquele filho que estava perdido retornou para casa. Você é filho de Deus. Não importa onde você está, você é filho de Deus. Eu quero que você entenda que essa crise não é capaz de roubar a sua identidade. Você sabe por quê? Porque nós fomos selados pelo próprio Deus e Ele colocou em nós o seu Espírito Santo como o penhor das nossas vidas. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Essa crise não é capaz de roubar a sua identidade, porque nós somos guiados pelo próprio Deus. Veja o que diz o versículo 14 que nós lemos de Romanos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Deus tem planos para a sua vida. Deus tem projetos para a sua vida. E é o próprio Senhor quem guia você em todos os seus caminhos. Você precisa retornar ao Pai. Se você está afastado, você precisa voltar ao Pai. E Ele vai então concluir esses projetos na sua vida. O segundo ponto que eu vejo em cima desse texto é que quem pagou a nossa dívida e nos deu carta de alforria foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja comigo aí o versículo 15, a parte A. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Nós não precisamos temer, porque recebemos um espírito de ousadia. O Senhor Jesus Cristo nos libertou, não somos mais devedores à carne, como diz o versículo 12. Na verdade, nós não devemos nada mais a ninguém. Veja o que o versículo 1 do capítulo 8 de Romanos nos diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Colossenses vai nos dizer que Cristo rasgou a cédula que tinha contra nós e deixou cravada na cruz. O Senhor pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. Terceiro lugar, nós recebemos o direito de intimidade. Veja só, o direito, um privilégio, que privilégio maravilhoso.
Versículo 15, a parte B. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Olha, o privilégio de se chegar a Deus com intimidade, chamar, de se referir a Deus, de chegar a Deus de uma forma carinhosa. O véu do templo se rasgou no sacrifício de Cristo, do alto até embaixo. É óbvio que nós sabemos que Deus nunca esteve preso a lugar nenhum, que nada pode conter a onipresença do Senhor. Mas ali há uma representação de que agora Deus não está mais lá, distante. Deus está aqui, presente, e Ele testifica com o seu Espírito no nosso espírito que nós somos seus filhos. Nós não precisamos mais de atravessadores, nós não precisamos mais de intermediários, nós temos acesso livre ao Pai, através da intimidade que Cristo concedeu para nós na cruz do Calvário. Em quarto lugar, veja aí comigo, o Espírito Santo confirma com o nosso espírito que Deus não nos abandona em momento algum. Versículo 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Meus queridos irmãos, você que está me ouvindo, você que está me vendo, se você padece com Ele. Veja o que o texto nos diz. Se é certo que com Ele padecemos. Ele não nos abandona em meio às dificuldades. Ele não está longe de nós enquanto nós sofremos. Ele participa conosco em todas as situações. Veja que o texto vai além e diz assim: se padecemos, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Saiba que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós encontramos favor em Deus. E quando formos glorificados, seremos glorificados com Ele. É certo que Ele está conosco nas dificuldades. E é certo que Ele está conosco também na glorificação. Não passamos sozinhos pelas dificuldades, mas também não somos glorificados sem Ele. O Senhor está conosco em toda e qualquer situação que nós venhamos enfrentar. Por isso, não perca a identidade. Se você esqueceu quem você é, eu vim aqui hoje para lembrar. Você é filho de Deus e Jesus Cristo ama você. Você não é nada menos do que isso. Você é filho de Deus. E eu desejo então que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo faça morada no seu coração. Que Deus te abençoe.